Opa, Gerson, boa noite. Boa noite, Jailson. Tudo bem? Tudo ótimo. De já agradecer a todos aqueles que estão presentes na nossa live piaguense de hoje. No segundo episódio da segunda temporada da nossa live, a gente entrevista o professor, escritor e ativista cultural Francisco Gerson Menezes. O Gerson que é escritor, que é poeta, é ativista cultural, pesquisador, professor, e hoje vai trazer um pouco da sua biografia e do seu trabalho para que todos nós possamos conhecer. Uma ótima noite, Gerson. Obrigado e agradeço aí o convite do Piauí. Estou aqui à disposição de vocês para esse bate-papo. Maravilha. Gerson, sempre começo com a pergunta que é provocativa ao nosso convidado e a pergunta que vai ser discorrida durante todo o nosso bate-papo. Eu perguntaria a você quem é Francisco Gerson Amorim Menezes. Rapaz, eu me autodefino como um cara inquieto, sabe? Um cara que tem uns 50 leões aqui dentro da minha cabeça todo tempo rugindo e pensando e querendo fazer alguma coisa, entendeu? E assim, eu tento canalizar essa minha impulsividade assim para o bem, entendeu? Acho que essa é a nossa missão. E aí eu levo para a parte científica, né? Parte de estudo, parte profissional e também para a parte do hobby, né? Parte do divertimento, que é a literatura para mim é algo fantástico, é algo libertador, é algo que, assim, é um irmão que eu encontrei, uma irmã que eu encontrei, assim, que me ajudou muito e me ajuda, sabe? A canalizar essa energia, entendeu? Destinar essa energia. E aí entra a parte de aventuras, a parte de fotografia, quer dizer, é uma série de coisas que se eu tivesse que me definir como um só tema, eu era inquieto, um cara que não se aquieta não, entendeu? É E isso nós aí. vamos ver, e nós vamos ver aqui durante a conversa que o Gerson realmente ele é bem inquieto para o bem, que ele desenvolve várias atividades pelas quais a gente vai falar aqui durante o nosso bate-papo. Gerson, você é filho de Piracuruca, cidade aqui vizinha da nossa querida Parnaíba. Como é que foram esses Exato. primeiros anos? Como é que foram esses primeiros anos em Piracuruca? Como é que foi o seu início da sua vida? Eu trabalhei em Piracuruca, assim, eu sou filho de Piracuruca, né? E trabalhei desde cedo, né? Trabalhei em comércio, ajudando meu pai em comércio. E meu pai também envolvido com política e tal, né? E eu também sempre envolvido também com isso. E saí de casa muito cedo, saí com 15 anos para estudar em colégio interno, colégio agrícola, né, em Piripiri, e fiquei só um ano. Depois fui para as Forças Armadas e servi o Exército. E voltei para Piracuruca e quando foi em 1995, mais ou menos, aí eu fui de vez embora. Fui para Teresina e de lá nunca voltei mais, né? Eu vou em Piracuruca, mas assim, a minha residência hoje é Parnaíba. Eu vou em Piracuruca, lá porque minha mãe e meu pai faleceram ano passado, em novembro, né? E eu estou indo lá dar um apoio, né? Passo 4, 5 dias lá e retorno para cá, certo? Mas a minha infância em Piracuruca, cara, foi uma coisa formidável. Hoje eu vejo as crianças de hoje, eu fico com dó, sabe? Porque eu não considero a infância comparado com a minha, né? Que assim, foi uma infância muito alegre, muito divertimento, muita brincadeira, muito banho de riacho, muito futebol, pé no chão, menino sujo, e essas coisas assim que hoje a gente não vê mais, né, cara? Mas, assim, foi. A minha trajetória até chegar em Teresina foi isso aí. Depois eu cheguei em Teresina, cheguei já em Teresina para trabalhar, né? Não tinha assim muita qualificação ainda. Trabalhei como telefonista, como porteiro, tive algumas profissões ainda, daí resolvi estudar. Quando foi já com 27 anos, 26, 27 anos, eu resolvi estudar. E desde o dia que eu entrei na faculdade, na universidade, na UESP, no caso, em 1998 até hoje eu nunca parei. Entendo perfeitamente. E nesses seus primeiros anos de vida, é, foi nesse momento em que surgiu o gosto pela literatura? Foram nesses primeiros anos ou ou foi depois? Como é que foi
esse Olha, início? eu lembro, o primeiro poema que eu escrevi, eu tinha 16 anos, cara. Procurei já esse poema, não encontro nos meus alfarrábios, aí nas minhas coisas, mas eu não encontro. Mas eu lembro bem que eu escrevi um poema em torno de 15, 16 anos. É uma paixão que eu tinha lá, uma namoradinha lá, e resolvi fazer um poema para ela. Mas eu não cheguei nem a entregar, não, sabe? Foi só uma coisa mesmo. E aí foi uma coisa que fluiu assim naturalmente, entendeu? Não foi nada forçado, foi uma coisa assim que. Aí eu vi que eu tinha um certo dom para isso, entendeu? Aí eu ficava escrevendo uma coisa e outra, mas nunca, assim, aleatório, não guardava, e certo? E esses primeiros textos mesmo que eu passei a guardar, já com 20 e poucos anos, já no começo do Portal Piracuruca. E aí já foi em 1999, né, na primeira versão do portal, que eu comecei a escrever alguns textos, né? E de vez em quando eu escrevi um poema, né? O primeiro poema que eu lembro que ficou registrado, né, foi um poema que eu fiz para meu avô, que está num dos livros que eu vou mostrar aqui para vocês, que a partir daí, né, aí vieram outros, né? Até o início dos anos 2000, de 2003 em diante, eu virei concurseiro. Aí eu parei de escrever poemas e de vez em quando escrevi um texto para o portal na época. Até o portal também eu deixei um pouco de lado, eu estudando para concurso. Até 2006, 2007, quando eu vim embora para cá, que eu passei no concurso aqui do IFP, eu vim para cá em 2007, né? E aí eu fiquei mais à vontade para escrever. Tive um problema de saúde um pouco sério aí, né? Passou em torno de 5 anos, que eu também fiquei um pouco parado. Mas aí, cara, eu voltei com a corda toda. E agora tá jorrando o texto aí, é uma fonte que parece que não para, não. Ah, maravilha, então. E antes da gente começar a falar propriamente da sua carreira literária, dos seus livros publicados, nós vamos nos Uhum. ater à parte acadêmica, né, que é uma parte Uhum. importante da sua vida. Né? O Isso. Gerson, que é professor de informática aqui do IFP, daqui do campus de Parnaíba, é especialista, é mestre, doutor na área de biotecnologia. E Gerson, como foi que surgiu essa paixão pelos algoritmos, pela informática? Olha, a paixão pela informática, ela surgiu, acho que foi mais no acaso mesmo, sabe? Como eu te falei, eu trabalhava em Teresina, né? Eu trabalhava como telefonista e naquela época, em meados dos anos 90, a computação estava começando, né? Era um negócio de coisa pioneira mesmo. Os computadores 386, 486, não tinha nem mouse na época ainda, né? E aí, de repente, chegou um computador no prédio que eu trabalhava e eu estava fazendo o curso, né? E aí eu fui convidado para estagiar, né, nessa sala e fazer alguns trabalhos nesse computador, né? Aí comecei a trabalhar com banco de dados e a partir daí a computação fluiu naturalmente, né? Aí eu fui fazer a graduação em computação. Primeiro eu fiz o sequencial em computação, né, na UESP. Em seguida entrei na graduação, né? E como eu demorei a estudar, demorei a começar a estudar, aí eu quis fazer tudo ao mesmo tempo. Antes de eu terminar a graduação, eu já estava me especializando. Entendeu? Eu estava fazendo duas especializações antes de me graduar, banco de dados e análise de sistema. Quando eu terminei minha graduação, eu já tinha duas especializações. Foi a época que eu passei no concurso aqui do IFP, né? E graças a Deus entrei numa instituição que me deu total condição de crescer profissionalmente, né? Eu acho que nós brasileiros, nós temos que lutar pelo ensino público. Eu acho que o ensino público é uma coisa que a gente não pode, de forma nenhuma, deixar morrer, né? Porque é uma maneira de qualificar os professores e da gente poder qualificar os alunos, né? Gratuitamente, né? Então, quando eu entrei no IFP, eu tive a oportunidade de ir para o Rio fazer mestrado na Universidade Federal Fluminense, né? E aí eu fui para Niterói, passei uma temporada lá, e sempre gostei de trabalhar com computação gráfica, né? Com imagem. A minha área de estudo é imagem, computação visual, que é uma sub-área da computação gráfica. E aí eu já tinha alguns textos na área arqueológica, e é uma paixão que eu tive, que eu sempre tive, né? Fui praticamente criado dentro do parque, andando lá para dentro do Parque Sete Cidades. E
E a pintura rupestre sempre foi uma coisa que eu tive uma paixão muito grande, sabe? E quando eu entrei no mestrado, eu tenho que tentar juntar as coisas, tenho que tentar juntar a parte da computação com a parte da arqueologia, né? Conheci uma professora, a professora Helena Leitão, que ela me apresentou uma área chamada arqueologia computacional, entendeu? Só que ela trabalhava com fragmentos de cerâmica, e eu falei para ela que queria trabalhar com pintura rupestre. Ela disse, não, eu lhe acompanho, eu lhe ajudo. Aí foi mão na roda. Eu comecei a estudar as pinturas rupestres, né? E o objetivo do meu projeto de mestrado é desenvolver um sistema, né, um software para segmentar as imagens de arte rupestre. Por exemplo, se você tira uma foto de uma rocha que tem uma pintura, o sistema ele vai tirar somente a pintura, entendeu? Vai segmentar, automatizar o trabalho que o arqueólogo faz de maneira manual, para facilitar a vida dos arqueólogos. E assim foi, eu terminei, desenvolvi o sistema, né? E a minha ideia era continuar na arqueologia, entendeu? Arqueologia computacional, fazer doutorado na área. Aconteceu algumas coisas aí comigo e tal. E eu terminei entrando, assim, mudando totalmente de rumo. Eu terminei meu mestrado em 2014, 2013. Quando foi em 2017, eu tentei entrar no RenoRBio, né? Um doutorado de biotecnologia. Conheci aqui em Parnaíba o professor Silmar Teixeira, que me apresentou a área de neurociência, né? Falei para ele que trabalhava com imagem, ele disse, olha, nós temos aqui a imagem do cérebro, a imagem gerada a partir da topografia cortical, e nosso desafio é encontrar padrões de doenças nessas imagens. Se você topar, eles topam. Fiz o projeto, consegui passar no doutorado, e passei 4 anos, de 2017 até agora 25 de fevereiro de 2021, quando defendi minha tese. E o sistema, ele detecta, assim, um sistema para detectar doenças, padrões de doenças em imagens do cérebro, entendeu? A gente sabe que um estudo científico desse porte é um tijolinho que você coloca, né? Você vai, estuda, coloca um tijolinho e isso... Quer dizer, eu dei minha contribuição para a ciência e também melhorei muito meu conhecimento na área de imagem também, né? E, assim, mas aquilo que eu gosto de trabalhar mesmo é com arqueologia, entendeu? Aquilo assim que eu gosto de trabalhar, minha experiência com a área de saúde foi uma experiência muito interessante, até porque estudei depressão, transtorno bipolar e Parkinson, e foram as 3 doenças que eu estudei, e assim, foi muito importante para mim isso tudo, sabe? Mas o pós-doutorado que vai vir aí, uns 3, 4 anos para frente, eu quero fazer na área de arqueologia mesmo. E eu achei bem interessante isso na sua biografia, quando eu li que sobre a questão da união da informática com a arte rupestre, né? Com essa facilidade que o programa de computador tem para facilitar o Exatamente. arqueólogo, né? Que eu imaginei que fosse realmente seu foco de trabalho. Exatamente, isso mesmo. E a computação hoje ela está entranhada nas mais diversas áreas, né? Eu trabalho com computação aplicada, né? E já apliquei computação em várias áreas, na geografia, na química, na física. E assim, tá na hora de focar, né? Tá na hora de focar em alguma coisa e o foco é a arqueologia. Maravilha. Gerson, você tem um trabalho de registro muito importante, né, que eu acompanho também o seu trabalho, Uhum. justamente essa questão da fotografia. Você registra muita coisa. Isso. O que que você tem visto aí pelo nosso Piauí ao longo dessas suas jornadas ao longo dentro do nosso estado? Olha, Jair, o Piauí é um estado de muitas riquezas, cara. Às vezes você vê certas pessoas, até colegas seus mesmo, que gastam muito dinheiro viajando para o exterior, viajando para fora do estado, e não conhece nem o seu próprio estado, entendeu? Eu que já ando nesse estado nos últimos 3, 4 anos, eu tenho andado muito, cara, e ainda tem muito lugar para me conhecer, entendeu? Assim, tem muito lugar bonito para você conhecer, muito lugar interessante, entendeu? E a fotografia, para mim, assim, é você eternizar um momento. É você, por exemplo, tem fotografia que eu tirei há 3 anos atrás, que eu olho hoje e recordo tudo aquilo que vivi naquele tempo, entendeu? Fotografia, ela tem um poder imenso. Ela te dá essa possibilidade de você congelar um momento, né?
E a fotografia está muito daquele processo de sensibilidade, né, que você tem. Não é todo mundo assim, que consegue, porque vai muito daquela proatividade, daquele dom, daquela sensibilidade. Eu costumo dizer que a fotografia, antes do clique, ela é tirada aqui na mente. Você observa o ambiente, você fotografa o ambiente depois que você usa a máquina só para isso. Quer dizer, não é questão de equipamento, mas é questão de sensibilidade mesmo. E a fotografia é uma terapia para mim, cara. Quando eu estou fotografando pássaro, estou lá pelo parque, pelo quintal do curiólogo, por ali, fotografando, o tempo para e eu fico focado ali, é uma terapia. Fotografia é um dos meus principais hobbies, digamos assim. Maravilha. Temos aqui o comentário do amigo Marcelo Silva, trabalho de registro fotográfico imensurável, né? Se referindo ao seu trabalho como fotógrafo também. O Marcelo é um parceiro. E o Gerson, além de professor, de fotógrafo, também é escritor, né? Litera, escreve muito bem. E já possui aqui 4 livros publicados, um pouco sobre Minha Terra, do ano 2000. Isso. Aventura na Pedra do Índio, de 2001. Aqui Me Tens de Regresso, em 2004. E o último, Versos Retos de um Poeta Torto, publicado em 2018. Gerson, sobre as suas obras que você já publicou, qual é a proposta de cada uma delas? O primeiro livro, vou até mostrar aqui para vocês. O primeiro livro foi esse aqui. Esse aqui é muito simbólico para mim, né? Ele é do ano de 2000, acho, 1999, 2000. Né? Foi um livro que eu escrevi para falar um pouco sobre Piracuruca e sobre o Parque Sete Cidades. Né? Foi uma distribuição ali restrita só para os familiares. É uma obra bem resumida, mas digamos que aqui foi o pontapé inicial. Né? Depois teve esse aqui, né? Aventura na Pedra do Índio. Também foi uma obra mais familiar também, e aqui para retratar a parte arqueológica, né, na fazenda da minha avó, onde uma visita ao sítio arqueológico que tem lá, eu fiz um cordel, né, aqui tem um cordel já, né, que já mostra, já mistura um pouco as duas coisas, né, um pouco da parte arqueológica, um pouco da parte de cordel, que eu gosto muito, né. Depois teve esse outro aqui, que foi um livro em homenagem ao meu avô. Esse livro já é bem mais extenso, é um livro de contos, né, que teve a participação aí da minha mãe, relatando aí as lembranças do meu avô. Aqui também tem um poema para o meu avô também, né, sempre nessas produções mistura as coisas um pouco, né. Aí teve a revista Ateneu número 1, essa revista aqui, né, que hoje tem poucos exemplares e tem muita gente que me pede, hoje virou obra de colecionador, né. A revista Ateneu, que é de 2003, né? E aí passei um bom tempo, como eu te falei, estudando para concurso. Aí eu parei com essas publicações, né? E de vez em quando escrevi um texto para o portal, mas as publicações pararam. E agora em 2018 surgiu essa obra aqui, né? Que isso aqui foi Versos Restos de um Poeta Torto. Isso aqui abriu, na verdade, as portas da literatura para mim, cara. Isso aqui é uma fase que eu estava vivendo que estava jorrando poesia, sabe? Era poesia de toda hora. E aqui eu aproveitava e baixava o sarrafo escrevendo. Era de manhã, tarde e noite. Né? Aqui no intervalo de, o quê? 2018, no ano de 2018 foi 50 poemas aí rapidinho que geraram esse livro aqui. Certo? E esse livro foi importante para mim, Jailson, porque me fez conhecer vocês, cara. Esse livro foi que abriu a porta da turma da literatura da Parnaíba, que eu acho que foi eu já estava morando aqui há bom tempo e não... Né, eu virei colunista do Piauí e assim, eu não tinha tanta certeza se aquilo que eu escrevia tinha alguma qualidade. Entendeu? Eu precisava ouvir alguém do quilate do Cláudio, do quilate do Jailson, do quilate do Marcelo, entendeu? Do quilate do Padua Marques, para chegar para mim e dizer, cara, o que tu escreve tem futuro, tem sentido. Entendeu? Eu precisava isso. E tive esse feedback positivo. Lógico que a gente vive constantemente com a necessidade de melhorar, né? Mas, assim, o que eu ouvi me deu essa força para poder continuar, entendeu? E aí eu passei a escrever a partir daí para o Piauí. De 2018 para cá eu escrevo para o Piauí. Aí tem outra obra também que não está aí, que é esse aqui, que é um livro que eu escrevi com a minha filha,
É um livro de literatura infantil, né? Que foi usado até na Escola Cobrão também, né? Depois disso, teve os dois Piauí em quarentena, né? Que eu estou nessas duas coletâneas aqui. E em várias edições do Piauí eu estou também. Né? Teve a Ateneu 2, que é do ano passado, né? E aí vieram as coletâneas, e começaram os convites para escrever nas coletâneas, né? A primeira foi Piauí em Letras 3, né? Que aqui foi um convite do meu confrade, irmão João Passo. Aqui o Cláudio me convidou para participar do Poemas Entre Gerações, né? E aqui, cara, é um negócio, acho que mais simbólico para mim, que foi o Almanaque da Parnaíba. Sabe? O Almanaque da Parnaíba, para mim, representa muito porque, assim, eu acho que isso aqui é muito mais do que um livro, cara. Isso aqui é um legado histórico muito grande. Esse nome é muito pesado, entendeu? O Almanaque da Parnaíba é muito importante participar dessa obra. E assim, como eu te falei, continuo participando, continuo aí já com textos prontos para coletâneas desse ano. Eu anotei aqui algumas coisas para não perder, para me pescar aqui. Tem o Crônicas Entre Gerações, que eu já mandei o conteúdo para o Cláudio, né, para sair esse ano. Tem o Almanaque da Parnaíba desse ano, que vai sair com um artigo meu também. Também sobre a Serra do Morcego, que é o meu outro lugar encantado, além das 7 cidades, é a Serra do Morcego. O Piauí em Letras 4, que também já enviei o material, e também esse ano está saindo um soneto meu no livro em homenagem a Teresina. Né? Então, esses 4 materiais aqui estão prontos para sair esse ano ainda, já estão enviados. E outros aqui, que são livros meus mesmo, né, estão sendo feitos em paralelo. São 4 obras que, pelo menos 3 delas eu quero lançar esse ano. Né? É um livro sobre a genealogia da família Menezes de Piracuruca, que está bem adiantado. Entendeu? Aqui o livro genealógico, uma pessoa uma vez me disse que a genealogia é um caminho sem volta. Quando você entra, você não sai mais, cara. E realmente a genealogia é um negócio fantástico. Entendeu? Essa questão de ficar minerando pessoas em base de dados é um negócio fantástico. E esse que está bem avançado, esse estudo aqui, né? Tem a revista Ateneu 3, que aqui eu estou até com a obra aqui, meu livro de cabeceira que está sendo agora, esse livro aqui, que ele se chama O Piauí em Tempos de Segunda Guerra, da Clarice Helena Santiago Lira, que eu estou lendo esse livro, exatamente para me dar o subsídio para me escrever uma das principais matérias da Ateneu desse ano, que é sobre a participação dos pracinhas piracuruquenses na Segunda Guerra. Entendeu? Então, vai ter essa matéria, vai ter outra matéria sobre os 60 anos do parque. Então, a Ateneu também está bem avançada, a Ateneu 3. Tem um livro que eu vou escrever sobre contos e crônicas, sobre contos, né? Mas são contos mesmo, lendas, folclores da região do Parque, 7 cidades e adjacências, né? Junto com o curiólogo coletando as entrevistas e eu escrevendo. Nós vamos fazer essa obra aí para publicar até o final do ano, com fé em Deus, né? E tem um livro de coletâneas meu também, né? Que é o Ponto Fora da Curva, que é o segundo livro, aí o irmãozinho do Verso Reto de um Poeta Torto, que todo esse material que está sendo publicado no Piauí, né, eu estou juntando tudo para poder lançar em um livro. Já tem material para isso, é porque eu ainda não tive tempo de sentar para poder formatar, mas já está, o material já tem para esse livro. Então, note aí que tem muita coisa aí para ser feita. O ano de 2021 está bem movimentado, né? Para você. Está bem movimentado. Está bem movimentado. Graças a Deus. Maravilha. E você já até falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você aprofundasse mais a sua relação com o Piauí, né? Você falou que começou através da sua última obra, né? Qual é a importância do Piauí para a sua biografia, Gerson? Cara, eu encontrei no Piauí, assim, aquilo que eu precisava para me dar gás para escrever, entendeu? Eu acho que o ambiente que eu encontrei no Piauí, eu acho o Cláudio Arlene um cara fantástico, um cara que não existe assim, outro cara igual aquele, é único, o Cláudio, para promover a cultura como ele faz, assim, se doar como ele faz. É difícil você encontrar uma pessoa que tem essa disponibilidade, um cara assim, que você pode procurar a qualquer momento, um cara sempre disponível, né?
sempre muito educado, muito bom da gente conversar, muito inteligente. E assim, o Piauí um periódico de vanguarda, né, cara? Eu me considero um escritor de vanguarda, eu me considero um escritor, assim, além daquela coisa comum, um pouco fora da curva mesmo, assim, não no sentido de ser melhor do que os outros, mas no sentido de escrever de maneira, assim, pessoal, bem própria, né? E esses textos se encaixam no Piauí, entendeu? Então, o Piauí, para mim, foi muito importante exatamente por abrir essa porta da literatura, entendeu? Além lógico, eu tenho um portal, né, que o portal é meu, lá eu publico o que eu quiser, só publico o que eu quero, é um negócio totalmente meu, mas, assim, nada como você ter um local externo para poder publicar também, né? E o Piauí, para mim, tem essa grande importância. Com certeza. E, Gerson, dentro da sua obra literária, você escreve textos? Já isso deu um pequeno delay aí no teu... Ah, pronto. Aqui deu uma falhada aqui na internet. Eu perguntei quais são os tipos de Uhum. texto que você escreve e quais as temáticas que você gosta de abordar neles. Certo. Jailson, cada vez, cara, eu me descubro mais, entendeu? Dentro da literatura. Eu comecei escrevendo poemas, né? E textos históricos, culturais, sobre o Piauí, né? Aí eu quero só deixar aqui, abrir aqui um parênteses para o seguinte. Os textos que eu escrevo para o Portal Piracuruca, eu devo ter em torno de 130 artigos lá, mais ou menos. 130 artigos. Esses textos, eles não são textos científicos, certo? Aí tem muita pessoa que, pô, o cara não é arqueólogo e fica escrevendo sobre arqueologia, o cara não é historiador e fica escrevendo sobre história. Realmente eu não sou arqueólogo nem sou historiador. A minha temática é uma temática mais contemplativa, entendeu? É aquilo que, por exemplo, eu não encontro na literatura as respostas para as perguntas que eu tenho. Eu ia na Serra do Morcego e procurava respostas para aquilo ali e eu não encontrava. Eu encontrava artigos científicos, mas que não mostravam exatamente aquilo que eu ia buscar lá, entendeu? Então, eu escrevo, assim, respostas para as perguntas que eu tenho. E não necessariamente são amparadas em artigos científicos. Por exemplo, tem autores piauienses como Reinaldo Coutinho, como Enéas de Barros, né, que são, para mim, fontes preciosíssimas. Eu uso essas fontes também. Né? Uso também depoimentos de pessoas, eu entrevisto pessoas da localidade, sobre lendas, sobre costumes, o que a Serra do Morcego representa para você, entendeu? E aí eu formato meu texto assim, com base nesse arcabouço de informações científicas e não científicas, entendeu? Já a parte científica, no portal também eu tenho. Quando eu trabalhei com arqueologia computacional na Federal Fluminense, durante o ano de 2013, 2014, eu publiquei em torno de 8 artigos, inclusive tem artigo meu na revista da Unicamp. Esses artigos, sim, são científicos. Lá no portal, se a pessoa for em biblioteca digital, tem os artigos científicos, entendeu? Esses artigos científicos, como você sabe, eles são mais amarrados, né? Você tem que seguir normas, regras e tal. Quando eu escrevo para o portal, eu fico mais livre para poder citar as pessoas da região, sem aquela preocupação tão grande, né, com aquela responsabilidade científica, mas, mesmo assim, eu ainda cito as fontes, eu boto lá onde eu colhi as informações. Bom, dito isso, tem esse tipo de texto que eu escrevo, né, tem os textos poéticos também, né. Aqui eu gostaria só de também falar das minhas referências, que eu anotei aqui também, que eu também não posso deixar de falar, né? As minhas referências nos textos sobre o Piauí, o primeiro autor que eu tive contato foi Enéas Barros. Inclusive, eu estava até conversando com ele agora à tarde, só posso pedir autorização para citar o nome dele, né? Em torno de 1995, quando eu tive acesso ao livro O Piauí Terra Querida. Quando eu peguei o livro do Enéas de Barros, cara, eu quero fazer isso aqui, eu quero escrever textos desse aqui, entendeu? E aí, em 98, 99, eu conheci a obra do Reinaldo Coutinho. Aí pronto, cara. Aí meu estilo literário hoje, ele tem muito do Reinaldo Coutinho, entendeu? Lógico que eu já adquiri uma personalidade própria, mas ainda carrega muita coisa do Reinaldo Coutinho, entendeu? Essa audácia de especular
as coisas, entendeu? De ver as coisas além do normal, além do comum, entendeu? E, lógico, aí eu tenho até alguns materiais do Reinaldo aqui, né? Alguns livros do Reinaldo, tem outros autores também que me influenciaram, que foi o Joaquim Ribeiro Magalhães, que é um piracruquense, também escritor de contos, Jureni Machado Bittencourt, aqui eu tenho Paulo Machado, né? Aqui eu tenho meu confrade João Passos, aqui eu tenho outro grande amigo de Diderot Malvinier, aqui eu tenho o Zósimo Tavares. Então, todo o que eu escrevo hoje é um conjunto de tudo isso, na parte literal, né? Na parte de poema, cara, aí Patativo do Assaré, Ariano Suassuna, esses caras aí, para mim, principalmente o Ariano, com a sua, assim, seu regionalismo, entendeu? Aquela questão do bairrista, que eu tenho muito isso, essa questão do bairrista. Inclusive, eu escrevi até um poema, que um dia me chamaram de bairrista, e eu escrevi um poema sobre o bairrista, que está no meu livro. Então, essa parte do cordel em si tem muito desses dois autores, certo? Na parte de poesia, eu tenho muito, um pouco, assim, de Zé Cabaleiro, de Zé Ramalho, de Belchior. Assim, esse estilo literário fantasioso, né, contraditório, às vezes até um pouco psicodélico, assim, entendeu? Assim, você vê um poema meu tem muita contradição entre os versos, então eu pego muito essas coisas, assim, das músicas que eu escuto do Zé Cabaleiro, do Zé Ramalho, do Belchior, desses cantores da MPB nordestina, né, dos cantores nordestinos, né? E agora, por último, eu tive a experiência com crônicas, né, no livro Crônicas Entre Gerações, que o Cláudio me convidou. Assim, uma vez eu mandando uns textos para uma professora, a professora Wanda, que sempre corrige meus textos, ela disse: professor, por que você não escreve crônicas? Eu disse: eu nunca parei para escrever crônicas. Ela disse assim: olha, muitas vezes você já está escrevendo crônicas e nem sabe. E realmente, quando eu fui escrever crônicas, cara, fluiu de uma maneira tão natural. E aí, nesse livro agora do Crônicas Entre Gerações, está saindo pelo menos umas 5 crônicas minhas, né? Que é um outro estilo que eu estou também escrevendo. Então, eu acho que na literatura eu dou uma passeada em todos os estilos, né? Dou uma passeada em todos os estilos e tento, assim, me basear, assim, naquelas pessoas que eu admiro, né? Por exemplo, na parte de contos, né? Um contista parnaibano que eu admiro muito é o Pádua Marx. Eu acho que o Pádua, lendo os contos do Pádua, foi que eu despertei também a vontade de escrever contos, né? E também já tenho alguns contos publicados também. Maravilha, Gerson, maravilha. Gerson, falando agora sobre a coleção Entre Gerações que você citou na sua fala, né? Essa, para quem não conhece, é a coleção de 3 obras, contos, poemas e esse ano de crônicas, que vai falar sobre, que traz um arcabouço de gerações literárias de Parnaíba. Temos pessoas da nova geração, da geração da década de 70, 80, 90, e você faz parte dessa coleção, né, de obras, que tem o Piauí, na pessoa do Cláudio, e tem também a Academia Parnaibana de Letras, e também aqueles veteranos que não são acadêmicos, mas também possuem sua igual importância. Dentro desse grupo e desse movimento que acontece aqui em Parnaíba, Gerson, qual é a importância que você vê de todo esse andamento, de toda essa movimentação que anda tendo? Jailson, eu acho formidável esse movimento aqui em Parnaíba, esse entrosamento que tem da nova com a velha geração, entendeu? Você tem Zé Luiz de Carvalho, você tem Pádua Marx, você tem tantos escritores já assim, fundamentados, escritores de nome, escritores já bem consolidados, né? Que não, assim, tem problema nenhum de interagir com a gente, com eu que já sou, assim, digamos, no meio do caminho, né? Que não comecei agora, mas já estou no meio do caminho. E a turma que está chegando aí, entendeu? Então, todo mundo é tratado de uma maneira igual, entendeu? Todo mundo publica no mesmo livro, as opiniões vêm, a turma que está chegando acolhe as opiniões. Então, eu acho que não existiu uma maneira melhor, um movimento melhor para estar acontecendo aqui na Parnaíba, um movimento literal melhor do que o que está acontecendo agora.
É esse movimento que o Piauí abre as portas também, né, para esses novos autores. E essa ideia do Cláudio, né, de publicar essas coletâneas, também do Piauí em Letras também. Quer dizer, todo esse material que agrega a turma da nova geração, mistura com o pessoal já consolidado e aí dá um gás para quem está começando, né? Porque você, pô, tô na mesma obra que está um Zé Leite de Carvalho, que está um Padre Marx, que está né, um desses grandes escritores já consolidados, um Cláudio Ciarline, então você fica motivado a continuar, né? Então, assim, você me perguntar o que é que eu destaco, o que eu destaco é exatamente isso aí, esse entrosamento que tem entre a nova geração, a minha geração, que eu considero que é uma geração mais do centro ali, né, e a turma das antigas aí. Com certeza. E essa integração é muito importante. Essa integração é justamente para que a literatura vá evoluindo com o tempo, né? E Exato. que as coisas também vão quebrando essas barreiras que existem e vão caminhando. Você também informou, Gerson, até ia lhe perguntar sobre isso, mas você já até adiantou, que você é editor e proprietário da revista O Ateneu, né? Que você até mostrou alguns exemplares agora há pouco. Fale um pouco sobre a história da revista e de como ela surgiu, ela ainda circula, são quantas edições, como é que é a periodicidade dela? Jailson, a revista, a ideia da revista surgiu no início dos anos 2000, né? Que meu cunhado é jornalista, né? E na época, eu e ele tivemos a ideia de lançar a Ateneu, né? Em Teresina, eu morava em Teresina ainda. Aí nós lançamos a Ateneu 1, que foi essa aqui, né? Ateneu 1. E aí eu tive um bom tempo, assim, deixei ela quieta lá. A ideia era fazer uma periodicidade anual, né? E aí teve a questão dos concursos, um prova de saúde que eu tive, uma série de coisas, e aí parei com o Ateneu. Quando foi ano passado, me deu assim, pô, Ateneu tá aí, eu vou fazer, eu vou continuar. E aí continuei com a Ateneu 2, né? E agora eu pretendo pegar o ISSN, né? Pegar o registro dela. Ano passado não deu para me conseguir porque tem que ser periodicidades anuais, né? Quer dizer, não pode dar um salto. Você tem que pegar uma sequência para você conseguir o registro. E esse ano eu vou tentar novamente o registro da Ateneu. E a ideia da Ateneu é continuar, entendeu? A Ateneu ela conta em torno de 12 artigos. Ano passado, como foi um negócio assim meio às pressas, desses 12, eu acho que tem uns 10 meus, só 2 que o Nonato deu uma força, o Nonato Araújo, né? Mas esse ano, a partir desse ano, eu quero diversificar, entendeu? Esse ano eu já convidei o Diderot, já convidei o João Passos, já convidei o Augusto Brito, né? Já convidei o João Bosco Gaspar, que é um dos maiores historiadores da Ibiapaba, né? Quer dizer, já tem algumas pessoas convidadas, né? Se eu esqueci de alguém aí, me desculpe. O Jabas Avelino também, né? E então são em torno de 5 ou 6 pessoas que vão escrever para Ateneu desse ano. E aí eu vou escrever o restante dos artigos. Lembrando que todo esse material, eu acho que é sempre importante a gente citar, né? Todo esse material de revista, o portal, né? Que tudo isso tem um custo, lógico, mas nada visa lucro, tudo é uma questão assim de gosto, eu gosto do que eu faço, é onde eu invisto a minha renda, né? E é tudo meu, eu que pago, por minha conta. Impressão, tudo eu que pago. A revista a gente tentou comercializar, mas você sabe, você sabe que cultura não dá dinheiro, né, cara? Não dá. Se você fizer isso aqui pensando em ganhar dinheiro, você se ferra. Então eu já faço sabendo que é um gasto que eu estou tendo e é uma coisa para minha satisfação pessoal. Então o dinheiro da Ateneu 3 já está separado para poder pagar a impressão. E a Ateneu é isso. A Ateneu, ela, a princípio, como o portal também. O portal começou em 1999 divulgando Piracuruca, as coisas de Piracuruca. E ele foi ganhando uma dimensão que hoje está o Piauí todo. A revista Ateneu, a 1 era Piracuruca. Aí a 2 já veio um pouco falando sobre o projeto Arte do Bitorocaia, falando sobre a expedição Arabê-Piracuruca, envolvendo outros lugares. E esse ano vai vir ainda mais diversificada, né? E a Ateneu, ela tem uma característica também, como minha obra também, que é uma característica de independência, entendeu? Eu não sou ligado a grupo político, eu não sou ligado eu não tenho um político de estimação, não, entendeu? Quer criticar uma coisa, eu critico, eu não quero nem saber.
Então, a Ateneu ela tem essa liberdade de criticar, de falar o que deve ser falado. Na Ateneu 1, a gente falou um pouco sobre a estação de trem de Piracuruca, que estava abandonada, e, coincidência ou não, tempos depois a estação foi reformada. Na Ateneu 2, a gente também tem nossas... Eu coloco algumas questões ambientais, questão do patrimônio histórico, né? Da questão dos sítios arqueológicos da região de Piracuruca, que não são dados os devidos valores, né, para eles. Quer dizer, tem um tom mais assim, crítico, construtivo, entendeu? Assim, não é porque seja um político tal que esteja lá, é quem quer que seja. Que esteja, a Ateneu vai continuar com o seu legado, que é mostrar essas questões, né, essas questões que devem ser melhoradas, é o ponto de vista do cidadão aqui. Certo? Maravilha. Gerson, me aguarde só um minutinho que eu tive um probleminha aqui no áudio. Eu vou só ajeitar. Já a gente retorna, um minutinho só. Pode ficar aí na live. Tá legal. Pronto, Gerson, retornei. Tive um probleminha aqui, peguei o fone para facilitar a nossa conversa. Maravilha. Maravilha, Gerson. Eu acho que a importância da revista, né, no registro, eu acho que o mais importante é do trabalho do literato, né, e do pesquisador, porque você é um pesquisador, porque você fala um pouco sobre tudo, né? É o registro histórico, né? Que é importante. O nosso Piauí, infelizmente, é muito carente desse tipo de trabalho. E você faz esse trabalho, como você falou, é um trabalho terapêutico, mas também é um trabalho de resgate da história, de registro histórico, que é importante, né? Exatamente. E outra coisa, Jair, só completando o que você está falando, com o advento da tecnologia, da internet, né, você vê que as coisas hoje estão muito superficiais. Hoje um texto que sai na internet, ele é coberto por outro e ele fica lá, termina ficando no esquecimento, aquilo não fica documentado, né? Uhum. E a Ateneu é como se fosse assim, você passa um ano pesquisando e você pega aquele supra-sumo, entendeu? Pega a nata e joga nisso aqui. Vai ficar documentado. Vai ficar na biblioteca aí daqui a, sei lá, 200 anos, vai estar em algum lugar aí para alguém ver. E a importância do registro, né? Exatamente. E falando em registro, você também, como você já próprio falou, um dos principais veículos de divulgação da cultura do Piauí é o portal Piracuruca, né, que foi criado por você no ano de 1999 e desde lá já praticamente aí 22 anos se dedicando a registrar mistérios, cultura, cenários, lendas aí do nosso Piauí. Em relação ao portal Piracuruca, Gerson, como é que você está coordenando os trabalhos ainda hoje? Um trabalho tão duradouro, inclusive. Sim, inclusive hoje mesmo já publiquei um texto sobre um empreendimento próximo a Piracuruca, né? Que eu passei lá, só lembrar aqui o nome aqui do empreendimento, que tá aqui até a matéria, é o Coisas da Roça, né? Assim, eu vou passando no lugar, eu acho algo interessante, como esse cidadão aqui. Esse cidadão, ele morava no Brasília, ele veio visitar a sepultura do pai dele, veio com a esposa e gostou da cidade, gostou do local. E disse, cara, eu vou abandonar a cidade grande e vou morar no mato. E vou criar um empreendimento para mim sustentável. Eu escutando a história dele, disse, pô, o negócio aí dá um texto legal, você divulgar o trabalho do cara, ele trabalha com artesanato, é um cara, né, muito, assim, de uma boa conversa, um cara que sabe trabalhar.
E eu fiz a matéria e divulguei o trabalho dele. Quer dizer, ele, hoje mesmo ele já me ligou me agradecendo. Cara, obrigado. Eu digo, olha, se prepare que vai um monte de gente lhe visitar agora. Porque, é assim, é uma maneira que a gente tem de fazer o bem, cara. Você está aqui contribuindo, eu não peço nada a ele, não cobro nada, eu faço isso aqui de graça, entendeu? Então, o portal, ele serve para isso aí, para divulgar. É uma maneira bem, assim, prática de explicar o que é o portal em uma matéria como essa. É divulgar o Piauí, cara. Divulgar as nossas belezas, nossas riquezas, divulgar as pessoas de bem que querem trabalhar, entendeu? Aqui você não vê conteúdo de política, você não vê conteúdo de policial, conteúdo de morte. Isso aí é para portal noticioso. Meu portal não é noticioso. Meu portal é para divulgar o Piauí, as belezas e tal. Lógico que a gente fala de algumas questões problemáticas, né? Mas com o intuito de resolver essas questões. E se você for comparar o Portal Piracuruca, quando ele começou em 1999, como ele está hoje, hoje ele cresceu muito, cara. Hoje você tem várias coisas agregadas aqui. Hoje eu tenho colaboradores aqui do Quilate, por exemplo, do Quilate do Elmar Carvalho, do Quilate do Diderot Malvinier, do João Passos, agora a gente tem o Zé Luiz de Carvalho, a gente tem o Padua Marques, Reinaldo Coutinho, quer dizer, essas pessoas contribuindo para o portal, entendeu? Com seus textos, mandando seus textos para o portal. E aqui tem uma série de outras coisas, tem as galerias de fotografia, a parte fotográfica que eu faço, né? Tem aqui, a parte de poesia também tem aqui, tem um memorial fotográfico do transporte, tem um outro xodó meu aqui, que é o Projeto Arte do Bitorocaia, que isso aí daria uma live só para ele, mas o Arte do Bitorocaia, ele surgiu a partir da necessidade, da curiosidade minha, né, de conhecer os sítios arqueológicos da região. E você vai, por exemplo, em um portal oficial, você não tem fotos, você não tem informações sobre esses sítios, né? E aí eu conversando com um colega de Piracuru, com um aventureiro chamado Índio Apache, que é um cara formidável também, eu disse, Índio, vamos fazer um mapeamento desses sítios aqui da região. Ele topou e a gente começou a fazer em 2018, a gente já está aí com 40 sítios catalogados. Quer dizer, está ficando aqui, cara, um grande banco de pesquisas, entendeu? Um banco não oficial. Isso aqui não é para substituir banco do IFAM, não é para substituir banco da Universidade Federal. Isso aqui é uma coisa pessoal e particular, mas também as pessoas podem pesquisar. E aqui, em cada sítio arqueológico, eu faço a fotografia, eu faço a geolocalização, eu tenho um entendimento sobre pintura rupestre, eu falo sobre as pinturas, né, a questão das tradições, como é que está o estado dessas pinturas, como é que estão o estado dessas pinturas. Eu falo da questão conservacionista, a questão chama a atenção para a questão da preservação, né, das pinturas, dou ideia para os gestores públicos que nunca me atendem, né, dou ideia para eles como aproveitar aquilo ali como um recurso para a comunidade, entendeu? E ouço a comunidade sobre o ponto de vista deles sobre aquele sítio, aí eu elaboro um texto, certo? Quer dizer, está ficando uma grande base de dados, é o Arte do Bitorocaia. E também tem a questão dos vídeos, né? Que nessas minhas andanças, eu disse, cara, por que não fazer vídeos? Por que não fazer um material, assim, audiovisual, mais interativo, né? E aí eu comecei, já estou com 42 vídeos já feitos, e aqui na plataforma do Check-in Aventura. E aí dei uma parada agora em virtude da pandemia, mas estou com um projeto aí para reativar, em breve teremos mais vídeos aí. E tudo isso aqui você pode acessar a partir do portal. Entendeu? Então, se você fosse mensurar a quantidade de informação cultural do Piauí que tem aqui nesse portal, quer dizer, é muita coisa. Só texto aqui, meu, do Reinaldo e dos demais colaboradores, eu acredito que deva ter uns 500 textos aqui, entendeu? Aí, fora a fotografia, fora as informações de curiosidades, fora a parte de genealogia, fora a parte de pássaros, fora tudo isso. Importantíssimo, então, de já fica o convite aí para os nossos espectadores que estiverem nos vendo, visitem o portal Piracuruca, pesquisem e vocês vão descobrir muita coisa legal, é muito bom o portal, recomendo o acesso e aproveitem e divulguem, que é muito importante aí o trabalho que o Gerson tem e os demais colaboradores de engrandecer e deixar para a posteridade informações importantíssimas. Gerson, é importantíssimo, como você falou, essa evolução da internet, que infelizmente torna as coisas muito mais fúteis, né? Torna as coisas muito Exato. mais um agregado de coisas descartáveis, mas também temos a parte positiva também, né?
né? A Sim, questão do seu próprio trabalho em desenvolver um software para registrar as artes rupestres, o próprio portal Piracuruca, que evoluiu com a evolução da internet, da informática, né? Então, exato. você, como um profissional da informática e como um pesquisador da arte, da parte cultural, como você vê que as duas coisas podem andar juntas, ainda mais? É, eu acho que a parte cultural, ela precisa ser mostrada, né? Assim, você não vai amar aquilo que você não conhece, você não vai dar valor àquilo que você não conhece, né? Assim, eu tive, por exemplo, aqui a Serra do Morcego, ali do Arco do Covão. Eu comecei a falar do Arco do Covão de uns 3 anos para cá. Tanta gente interessada pelo Arco do Covão agora, né? Tem material meu no Almanac da Parnaíba 2 anos seguidos e o próprio guia de lá, né, o Jeremias, percebeu o aumento das visitas. Quer dizer, se não fosse um recurso como esse que a gente tem, né, de divulgação, né, tudo bem, poderia sair uma matéria no jornal impresso, mas saiu uma matéria um dia, aquilo ali vai para um arquivo, vai para algum lugar, né? Assim, tem as coisas boas de um lado e do outro, né? E aqui na internet, você, por exemplo, tem um Facebook, você tem uma matéria sobre o Arco do Covão, você quer turbinar ela, você bota ela em evidência. As pessoas que não viram quando ela saiu vão ver agora, entendeu? E cada vez que você vai botar, é como se aquilo fosse uma novidade. Quer dizer, eu acho que a grande assim, virtude dessas mídias sociais é exatamente a questão atemporal, entendeu? É aquela questão de você ter um material e não necessariamente você ter produzido ele hoje para você tornar ele em evidência. Você está entendendo? Até porque o Uhum. meu conteúdo é um conteúdo histórico e cultural. Tanto faz eu dizer que falar sobre a batalha a escaramuça do Jacaré, que ocorreu lá em 1800 e pouco. Eu falar dela hoje, falar dela amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, vai ser sempre um conteúdo histórico, entendeu? Então, colocar isso em evidência é muito importante para que as pessoas passem a conhecer, né? Os meios de mídias sociais, principalmente, né, contribuem muito para isso, né? Para que você faça esse tipo de trabalho e faça com que esses recursos eles tornem-se, né, conhecidos, né? Maravilha. Temos ainda 7 minutos de live, ainda temos ainda bastante tempo para falar. Uhum. Gerson, um aspecto importante da sua literatura, como você falou, que é uma literatura regional e bairrista, né? E eu percebo Isso. muito isso no seu material, porque você fala muito da sua cidade, né? Tanto é que você está fazendo uma genealogia da sua família, da família Menezes, mas também fala muito de Piracuruca, do centro histórico de Piracuruca, muitas vezes do descaso das autoridades com o centro histórico. Como é que Piracuruca está hoje na questão cultural? Olha, Jailson, eu acho que não é só Piracuruca, não, cara. Eu acho que, assim, tirando os pontos fora da curva, né? Que a gente já falou tanto esse termo hoje. Uhum. Tirando os pontos fora da curva, como é o João Passo em Cocal, o João Passo hoje é secretário de Cultura de Cocal. Eu acho que não poderia ser colocado esse cargo para pessoa melhor do que o João Passo, né? Tirando a situação de Cocal aqui na região, assim, eu não posso falar daqui, dessa parte pública da cultura, porque eu não conheço, eu não vou falar do que eu não conheço. Eu vou falar de Piracuruca e Cocal e as cidades ali das adjacências. Eu noto, assim, Jailson, que questões ambientais e questões culturais é um cargo muito político, entendeu? Não é um cargo Uhum. técnico, não é algo assim que você vai dizer assim, rapaz, isso é algo importante que eu vou botar ali um técnico para cuidar daquela secretaria e vou dar a esse técnico assim o fomento necessário para ele poder desenvolver. Às vezes a pessoa até tem vontade de fazer as coisas, só que ela não tem investimento para isso, entendeu? O cara Uhum. bota uma pessoa para ser secretário de alguma coisa aí, em alguma cidade, de cultura em alguma cidade. Mas não dá ela a condição dela trabalhar, tem que dar. É você acomodar a pessoa num cargo político e deixar ele lá quieto. Entendeu? Muitas vezes a pessoa não tem condição de trabalhar, às vezes até quer, mas às vezes não tem porque não tem recurso. Então o que eu noto é que
o problema não é das pessoas que estão secretariando esses setores. O problema não são essas pessoas que são incompetentes, não é isso. O problema é o poder público, de uma maneira geral, que não dá a devida importância para essas coisas. Entendeu? Questões ambientais e questões culturais não são prioridade nessas cidades, cara. Não são. Não são, e em virtude disso, o centro histórico sofre com isso, né? O meio ambiente também sofre. São ações muito pontuais, ações muito que acontecem muito midiáticas. Sabe? Vamos fazer uma ação e mostrar na internet que está sendo feito. E depois aquilo ali fica. Né? Não tem continuidade. Entendeu? E já a questão do centro histórico também, tem a questão do centro histórico que é tombado. Né? Piracuruca a gente tem um centro histórico que é tombado pelo IPHAN, mas eu não sou muito de acordo com esse tombamento da forma que foi feito. Eu acho que foi feito de uma maneira equivocada. Não é, eu acredito já isso, que não é tombar por tombar um prédio, cara. Eu acho que você tem que tombar, né, e dar as condições para que aquilo ali permaneça em pé, senão ele tomba realmente, senão ele cai. Então, o que está acontecendo em Piracuruca é assim, a pessoa tem um imóvel tombado, o cara deixa lá cair, o cara esquece. Ah, tá tombado, então não pode mexer, então deixa lá. No dia que cai, o cara, bom, caiu, agora eu vou lá limpar e faço vendo o terreno, faço alguma coisa. E isso com certeza não acontece só lá, deve acontecer aqui também, deve acontecer em outros lugares que tem esses centros históricos tombados, né? Eu acho que falta políticas públicas, entendeu? Faltam políticas públicas de incentivo aos donos de imóveis, né? Para que mantenham esses imóveis, né, como eles são, realmente tombados. Né? E aproveitem a estrutura dele, aproveitem a fachada e fazem alguma coisa que seja útil, que possa alugar, que possa... Né? Não da forma como é feito muitas vezes em Teresina, que o cara preserva a fachada, abre uma porta e faz um estacionamento. Derruba tudo, deixa só a frente. Né? Uhum. Assim, aí já é demais. Agora, em Piracuruca, ultimamente, aconteceu algo lá... Uma casa histórica na Praça Irmãos Dantas, né? A casa mais, assim, eu acho que a mais antiga que tinha na praça, né? Ela passou um bom tempo tombando, escorada, né? E eu botava no Facebook, botei algumas vezes no Facebook. Assim, a pessoa vê, mas não faz nada, não é do interesse deles. Né? Ali a intenção qual é daquilo ali? É cair mesmo. Quando foi um dia, amanheceu um muro lá, cara. Onde era a casa, amanheceu um muro. Quer dizer, ali, esse capitalismo selvagem que a gente vive, né, apagou-se uma história, apagou-se um legado, né, assim, tirou a originalidade, a sensação de pertencimento, quer dizer, daquelas pessoas que têm alguma sensibilidade. Aquelas pessoas mais capitalistas, que para ele é só um muro, aquilo é só uma casa, aquilo não influencia nada, né. Agora, eu acho que, para quem trabalha com cultura, a pessoa tem que ter a capacidade de fomentar nas pessoas o valor desses bens culturais, entendeu? A pessoa que tem que ter a capacidade. A pessoa não é só assumir um cargo público e ficar ali esperando o bonde passar. A pessoa tem que... Tudo bem, aí fica aquele jogo de empurrar, mas isso aqui é do IPHAN, mas isso aqui é não sei quem que tem que fazer, isso aqui é o governo estadual, o governo federal, sim, mas isso está acontecendo dentro da cidade. Imagina que tu tem uma casa, tu aluga um quarto para uma pessoa, a pessoa vai quebrar o quarto lá dentro da tua casa, tu não vai fazer nada. Entendeu? Eu acho que o município, nessas cidades, ele tem que agir independente que aquilo é responsabilidade estadual, federal, do IPHAN, seja de quem for. Tem que tomar algum tipo de postura, tomar alguma atitude para esse tipo de coisa. Né? Enquanto isso, o nosso centro histórico está acabando. Agora, a gente tem uma escola em Piracuruca, a Escola Nísio Brito, que realmente dá pena, né? Uma escola de 1933, pra você ter uma ideia, eu estudei lá, está lá se acabando. A gente tem um prédio do CSU em Piracuruca, né? Do Centro Social Urbano, que foi um prédio também histórico na cidade, na Avenida Coronel Pedro de Brito, que também está se acabando, esse nem teto tem mais, teve um incêndio, ficou lá jogado. Quer dizer, eu sempre digo assim, que o Piauí, os gestores públicos do Piauí, que trabalham com essa parte cultural, foram crianças que nunca deram valor aos seus brinquedos. Entendeu? Eles não dão valor, cara, não dão. Aquilo para eles é só um prédio velho, é só algo que pode ser substituído.
Entendeu? Para mim, eu acredito que para você e para muitas pessoas que dão valor a essas coisas, não é, né? Infelizmente, a gente vive esse descaso mesmo dos gestores públicos com a história do local, né? E que a gente possa trabalhar para que futuramente a gente escolha gestores que tenham esse comprometimento, né? De Exatamente. preservar a história e preservar para as futuras gerações poderem também ver como a gente está vendo agora. Exatamente. Gerson, em relação aos seus planos para o futuro dentro da literatura, dentro do seu trabalho, como é que você está administrando tudo isso e quais são as suas projeções aí para os próximos meses e próximos anos? Até o final do ano, Jair, eu quero... tenho 4 obras aqui engatilhadas, né? A revista Ateneu deve sair esse ano ainda, né? Nós estamos num ano muito complicado. Entrevistas tão difíceis de serem feitas, que às vezes você vai entrevistar um idoso, você não quer ir, né? Porque tem um problema da pandemia. Mas a gente está, por exemplo, na matéria dos pracinhas, eu estou precisando do depoimento da filha de um ex-combatente, que ela está com o esposo na UTI vários dias. Eu ligo para ela e eu fico envergonhado de perguntar alguma coisa, porque realmente é um estado difícil. Então, tudo está atrapalhando, tudo está complicado. Mas a Ateneu, eu quero, até esse ano, colocar ela, assim, disponibilizar ela. E também o livro genealógico da família Menezes. Pelo menos esses 2 eu quero para esse ano. Os demais, né, que aí no caso é o meu livro pessoal, né, e o livro de contos sobre 7 cidades, devo começar esse ano, mas eu acredito que não dê para terminar. Já o portal vai continuar, isso aqui quase todo dia tem texto, se não é meu, às vezes é do Diderot, às vezes é do João Passos, às vezes é de um, de outro que fica mandando, a gente fica publicando. Agora a gente tem aí o José Luiz de Carvalho, né, que tornou-se agora um colunista nosso aqui, de grande valor, assim, é o Messi, né, a contratação do Messi, nós fizemos aqui para o portal, né. Então ele vai dar um valor muito grande para o portal e ele também manda os textos dele, então o portal está tendo movimento. Se não é de texto, é de fotografias, é de vídeos, né? Sempre está tendo algum movimento. Maravilha, Gerson. Gerson, a gente está aqui já com 1 hora de live. De já lhe agradecer por essa conversa assim, esclarecedora, muito rica, né? A sua biografia, você ainda é um homem muito jovem, mas já tem assim tanta coisa para contar e muito material para divulgar, e o seu trabalho é importantíssimo, não só para o Piauí, né, que tem a honra de tê-lo como colaborador, mas também o Piauí, né, ganha com todo esse registro histórico, as futuras gerações ganham. E para finalizar, eu queria que você desse uma mensagem aí para os nossos espectadores e recitasse alguma coisa sua, lesse algum texto seu, algum trecho. Pronto. Deu aqui um pequeno... Sim. Eu gostaria que você desse uma palavra aí final para os nossos espectadores e lesse algum texto seu que você queira compartilhar conosco. Eu vou aqui recitar um soneto, né, que esse soneto ele vai estar no livro em homenagem a Teresina. Eu sou muito grato a Teresina por tudo que ela me deu, né? Morei por 12 anos lá. E esse soneto se chama Do Meu para o Teu Interior. Passeio sempre pelas tuas praças, no transeunte ser dos meus sonhos, tempos alegres e outros tristônios, eternamente materna tu me abraças. Segui do meu para o teu interior, aportei-me náufrago no Itararé, remando sozinho contra a maré, alcancei o regaço do teu favor. Vacilante fui com os teus amores, até aquietar-me de corpo e coração. Superei limites e me curei de dores, madruguei em estudos, vigília e canção. Por aquela década de cinza e cores, sou constante saudade e gratidão. Então, esse aqui é um soneto para Teresina, né? E, assim, muito simbólico para mim, a Teresina representa muito para mim. E, assim, eu queria deixar aqui uma mensagem de gratidão, né, por todos vocês aí da cultura parnaibana, pela maneira como vocês me acolheram, pela maneira como vocês acolhem os jovens escritores que estão aí se aventurando, né? E eu acho que vocês dão um grande incentivo para todos nós que estamos começando, né? É gratidão, só gratidão, né? E vamos continuar,
né, fazendo o bem, fazendo aí nossa parte para que a cultura parnaibana e piauiense, piracuruquense possa crescer cada dia mais. Maravilha, Gerson. Gerson Piagui agradece a sua presença. Foi muito, como eu já falei, muito rica, muito esclarecedora. E continue firme nesse seu propósito, que Parnaíba, Piauí e todo o nosso povo tem muito a ganhar com o seu trabalho. Muito obrigado, Jailson. Muito obrigado. Obrigado. Gerson, boa noite. Até a próxima, meu amigo. Até Valeu, a próxima a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.